Não foi justo o que aconteceu no dia de ontem. Se coloque no lugar daquelas pessoas que tiveram sua residência invadida, como se fossem bandidos. Uma das imagens eu vi a nossa Polícia Federal, que estava cumprindo ordens, ficou de costas para a Câmara. Eles sabiam que estavam cumprindo uma ordem que no fundo do coração de muitos deles, para dizer de todos, entendiam que não era para se fazer aquilo. Contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes de censura a sites. Censura imposta pelo ministro Alexandre de Moraes a uma reportagem que cita o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Desde segunda-feira, essa decisão de Alexandre de Moraes vem recebendo críticas de juristas e procuradores. A decisão de Alexandre de Moraes tem sido questionada desde a segunda-feira, quando ele censurou a matéria publicada pela revista Cruzoé e o site O Antagonista. A reportagem traz o relato de Marcelo Odebrecht, em que Toffoli é citado como sendo amigo do amigo de meu pai, nos e-mails internos da empresa. Este jurista afirmou que houve censura e que a decisão do ministro Alexandre de Moraes viola a Constituição. Não só drástica, como inconstitucional, uma medida que não compreende a vontade da Constituição. A Constituição brasileira ela entendeu que é melhor garantir que uma informação circule livremente, ainda que ela possa eventualmente ofender alguém ou possa não ser factualmente correta, do que proibir que ela circule quando houver mera dúvida sobre se ela ofenderá alguém. Há mecanismos para reparar os danos. Há também o outro elemento que é o próprio mercado jornalístico, quer dizer, o veículo que divulgar uma notícia que é factualmente errada ou uma notícia não verdadeira, quer dizer, o próprio jornalista e o veículo se responsabiliza, na verdade há um dano reputacional, além dos mecanismos, dos remédios que o próprio direito dá para corrigir isso. Quer dizer, a censura evidentemente, não é o caminho certo, é um caminho proibido, e não caberia, nesse caso, me parece uma decisão que não compreendeu a própria vontade da Constituição. A Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais consideram que a decisão do ministro Alexandre de Moraes configura ato de censura inconstitucional e incompatível com os valores democráticos e que a legislação prevê recursos para danos morais e direito de resposta. Um homem que era o advogado do PCC, primeiro comando da capital, em São Paulo, que reúne os criminosos do entorpecente, os mais ricos do Brasil, e que mandam matar lá de dentro da cadeia policiais civis, policiais militares e policiais penitenciários, o advogado do PCC, que desgraçadamente foi indicado por um partido político para ser ministro do Supremo, não tem qualidade moral, intelectual superior a mim. Eu não o respeito como ministro do Supremo Tribunal Federal, porque penso que ele envergonha a Corte. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo disse que a medida é uma ameaça à liberdade de expressão, que é grave acusar de difundir fake news quem faz jornalismo com base em fontes oficiais e documentos, que é ainda mais grave utilizar este conceito vago para determinar a supressão de conteúdo jornalístico e que é alarmante o fato de o STF adotar a medida em um caso que envolve o presidente do tribunal. Os ministros do Supremo são escolhidos da pior forma possível, indicação partidária. Se os partidos indicam homens levianos para funções aí na administração direta, na administração indireta, toma lá da cá, para fazer caixa para o partido, os homens que eles indicam para o Supremo não podem ter assim uma diferença de qualidade moral tão grande como os indicados politicamente para cargos da administração pública. Essa indicação política é um desastre. Esse tribunal, o Supremo que aí está, é de esquerda, ele é um puxadinho do PT e do PSDB. Eles recebem comando de fora, os 11 ministros. Eles recebem comando do Lula, do Zé Dirceu e do Fernando Henrique Cardoso. Eles são marxistas e maoístas. Eles estão tentando impedir o governo conservador, o governo de direita do presidente Jair Bolsonaro.
A ABI afirmou ainda que, como guardião da Constituição, o Supremo não pode advogar em causa própria, criando casuísmos jurídicos que violam princípios e direitos que deveriam ser protegidos pelo próprio tribunal.